Está no ar o Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, nossas atividades seguem sendo realizadas de forma híbrida, nas modalidades presencial e telepresencial simultaneamente. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Jogador de futebol que sofreu lesão no joelho deve ser reintegrado. Turma entende que falta de comunicação prévia de férias não justifica pagamento em dobro do benefício. Pedido de demissão de executiva da Oi não afasta direito ao recebimento de bônus por cumprimento de metas. E veja também, o webinário apresenta novas funcionalidades da versão 2.7 do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. A gente começa o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. Um jogador de futebol que sofreu lesão no joelho vai ser reintegrado ao emprego. Acompanhe na reportagem. O jogador havia assinado em agosto de 2015 contrato por prazo determinado com o Ceará Sporting Clube de Fortaleza, com vigência até fevereiro de 2020. Na justiça, ele alegou que na data de encerramento do contrato estava lesionado e que, por isso, o vínculo não poderia ter sido desfeito. Ele então pediu a reintegração ao emprego. Em primeiro grau, o pedido foi aceito com base nos laudos médicos que constataram acidentes de trabalho e que indicaram que o profissional ainda não estava recuperado na data da dispensa. O clube então impetrou o mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará. Alegou que o atleta sofria de uma condição congênita no joelho, mas o regional negou o pedido. O caso chegou então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alberto Balazeiro, manteve a decisão regional. O ministro ressaltou que a tutela teve como fundamento a probabilidade de reintegração baseada na comprovação de que na data do término do contrato o atleta estava incapacitado para o trabalho, uma vez que o jogador não havia se recuperado da lesão, classificada como acidente de trabalho típico. Restou comprovado aqui a situação da doença ocupacional nesse juízo de cognição superficial do mandado de segurança e que não há ferimento a direito líquido e certo à concessão de reintegração nos termos da DJ 64 e 142 TSSDI. A orientação jurisprudencial 64 da SDI 2 diz que não fere direito líquido e certo à concessão de tutela antecipada para reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva. E a OJ 142 estabelece que inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material. O relator citou ainda o artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, que diz: o segurado que sofreu acidente no trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Em relação ao argumento de que se trata de doença congênita, o ministro explicou que o acolhimento exige a produção de provas e o mandado de segurança se processa a partir de provas pré-constituídas. Todos os ministros seguiram o voto do relator e o clube vai ter de reintegrar o jogador ao emprego. A seção de dissídios coletivos confirmou decisão que condenou a SP Trans por litigância de má-fé. Por unanimidade, os ministros entenderam que a empresa tentou responsabilizar motoristas por paralisação de ônibus. Em junho de 2020, a SP Trans entrou com ação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, alegando que desde o dia anterior, várias linhas de ônibus de responsabilidade da Pêssego Transportes estavam paradas.
A empresa pediu que a paralisação fosse declarada abusiva e que todos os veículos fossem mantidos em circulação sob pena de multa. O pedido foi aceito em liminar. Em defesa apresentada durante a audiência no TRT, o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo relatou que não havia participação de empregados no movimento. A informação foi confirmada pelo representante da Pêssego Transportes, que declarou que os empregados não pararam de trabalhar. O que houve foi uma divergência entre cerca de 500 sócios proprietários na divisão dos valores recebidos da SP Trans. Por causa disso, muitos deles, donos de veículos, decidiram parar os respectivos ônibus. A audiência no regional foi encerrada com a cassação da liminar. Após a análise de recurso apresentado ao TRT pela gestora do transporte municipal, a cassação foi mantida. Para o regional, competia à SP Trans investigar os motivos da paralisação, uma vez que se trata de um órgão fiscalizador. Diante da insistência da SP Trans em pedir que fosse declarada a abusividade da paralisação, depois de esclarecido o real motivo dos ônibus terem permanecido nas garagens, o regional condenou a empresa de economia mista a pagar ao sindicato 10 salários mínimos pelos prejuízos sofridos. A SP Trans recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na sessão de dissídios coletivos, ministra Adelaide Miranda Arantes, ponderou que, conforme o TRT da 2ª Região, os únicos documentos trazidos pela empresa foram notícias sobre o caso e registros de ocorrência que não permitem o reconhecimento da existência de greve, nem demonstram a realização de investigação para encontrar o motivo da paralisação total ou parcial das atividades da Pêssego Transportes. Todos os ministros da SDC acompanharam o voto da relatora. Dessa forma, ficou mantida a multa imposta à SP Trans no valor de 10 salários mínimos a ser paga ao sindicato. E você vai ver no próximo bloco. Falta de comunicação prévia de férias não justifica o pagamento em dobro do benefício. A gente volta já. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns julgamentos de destaque. Começamos com o destaque da 3ª turma, que entendeu que a falta de comunicação prévia de férias não justifica o pagamento em dobro do benefício. A ação foi movida por uma operadora de máquinas da Inject, indústria de injetados de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Na Justiça, a trabalhadora questionou a ausência de comunicação formal prévia de férias, conforme previsto em lei. De acordo com o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, a concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência mínima de 30 dias, mediante recibo. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu que o aviso de férias e o recibo de pagamento da trabalhadora foram assinados no mesmo dia, o que configuraria infração administrativa. Segundo o TRT, a medida frustra a programação da profissional quanto ao período anual de descanso e extrapola as repercussões econômicas. O relator do recurso de revista da empresa, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, desde que o empregador observe os prazos para a concessão e o pagamento, o simples descumprimento do prazo previsto na CLT para a comunicação prévia ao empregado da concessão das férias não resulta na condenação ao pagamento em dobro, pois não há previsão legal para a sanção. As férias foram concedidas dentro do prazo e foram pagas dentro do prazo, com aqueles 2 dias ou 48 horas de antecedência. Então, neste caso, não cabe a dobra. Lembre-se que a jurisprudência já estendeu a penalidade para a falta de pagamento, porque com a falta de pagamento, o indivíduo não tem como gozar as férias de verdade, né? Mas, efetivamente, dobrar a penalidade não seria razoável. Ainda de acordo com o ministro, a CLT prevê o pagamento em dobro quando as férias são concedidas depois de transcorridos 12 meses do fim do período aquisitivo, ou quando o pagamento não é feito até 2 dias antes do início do descanso. A decisão foi unânime. A 2ª turma condenou a Oi a pagar a uma empregada o valor integral da parcela denominada bônus executivo pelo atingimento de metas.
A trabalhadora contou que a empresa pagava aos empregados que batiam as metas anuais uma quantia chamada de bônus executivo. O valor era dividido em 2 parcelas, uma repassada em junho do ano em curso e a outra em abril do ano seguinte. Contudo, uma das cláusulas do regulamento da empresa previa que a última parcela não seria paga se o profissional pedisse demissão antes de abril. Como deixou a empresa em janeiro, a trabalhadora não recebeu a última parcela. Por isso, reivindicou na Justiça o pagamento da parte restante da bonificação. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro negaram o pedido da empregada. O entendimento foi que o regulamento empresarial estabelecia 2 requisitos para o pagamento do bônus: o alcance das metas e a vigência do contrato de trabalho na época determinada. O TRT observou que o bônus não se confunde com a participação nos lucros e resultados. Isso porque, enquanto o bônus tem previsão em regulamento empresarial, a PLR é garantida por lei. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator na segunda turma, ministro José Roberto Pimenta, a condição contida no regulamento da empresa desrespeita o princípio da isonomia, na medida em que a empregada contribui, assim como os demais, para o atingimento de resultados positivos. O ministro registrou que, de acordo com a súmula 451 do TST, a norma regulamentar ou coletiva que condiciona o pagamento da PLR à vigência do contrato na data prevista para a distribuição dos lucros fere o princípio da isonomia. Assim, nos casos de rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados. Por unanimidade, a segunda turma do TST condenou a Oi ao pagamento do valor integral do bônus à ex-empregada. Uma técnica da Cruz Vermelha terá direito a intervalo de 1 hora quando for ultrapassada a jornada diária de 6 horas. A decisão é da primeira turma e esse é o nosso último destaque de hoje. Na ação, a técnica em enfermagem disse que a jornada contratual era de 6 horas diárias, com 15 minutos de intervalo para descanso e alimentação. No sistema, 5 dias de trabalho por 1 de descanso. Contudo, ela alegou que trabalhava além da jornada estipulada e que uma vez por semana, em média, dobrava o turno sem o intervalo correspondente, o que a motivou a ajuizar a ação trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, havia determinado o pagamento de 1 hora extra apenas nos dias em que tivesse ficado demonstrado o trabalho acima das 6 horas diárias, e desde que a extrapolação da jornada fosse superior a 30 minutos. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na primeira turma, desembargador convocado Marcelo Pertence, explicou que, de acordo com o item 4 da súmula 437 do TST, quando ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas, é devido o intervalo intrajornada mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação, não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no artigo 71 da CLT. Dessa forma, o colegiado condenou a filial da Cruz Vermelha Brasileira, no Paraná, ao pagamento como horas extras do intervalo intrajornada de 1 hora em relação a todo o período em que houve a extrapolação habitual da jornada contratual de 6 horas. E para conferir esse e outros julgamentos, acesse o canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo pelo canal e ficam armazenadas para serem acompanhadas a qualquer momento. O endereço é youtube.com/TST. E no próximo bloco, o webinário apresenta novas funcionalidades do processo judicial eletrônico. Estamos de volta. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou um seminário virtual para apresentar a nova versão do processo judicial eletrônico. O webinário PJE 2.7 mostrou as novas funcionalidades do sistema. A versão 2.7 do processo judicial eletrônico conta com quase 1.000 alterações. As melhorias, de acordo com o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho,
representam um salto tecnológico da principal ferramenta eletrônica da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, como um ramo especial do Poder Judiciário, uniu-se ainda mais como instituição para superar os imensos desafios da pandemia e converteu a limitação das atividades presenciais em oportunidade para alinhamento e eficiência das atividades à distância, com ganhos evidentes de produtividade, claro, mas com ganhos ainda mais significativos de sinergia institucional. Para o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, a evolução do PJE foi fundamental para que a Justiça do Trabalho se mantivesse eficiente durante a crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19. E tirar de uma circunstância tão inesperada a possibilidade de acelerarmos a incorporação de instrumentos tecnológicos ao processo de trabalho. Nesse cenário, a digitalização de processos e o aperfeiçoamento do sistema PJE foram fundamentais para assegurar uma prestação judicional mais efetiva e célere, de modo a atender todas as necessidades dos jurisdicionados e todos aqueles que operavam nos sistemas processuais. O PJE 2.7 conta com melhorias no sistema de depoimento de testemunhas por videoconferências. O painel dos advogados ganhou novas ferramentas e ficou mais intuitivo. A gestão de gabinetes e secretarias foi aperfeiçoada. E o assistente virtual da Justiça do Trabalho permite que pessoas com capacidade motora reduzida tenham acesso à plataforma. Nós falamos tanto aqui em acessibilidade, em acesso à justiça, nós conseguimos fazer com que tenhamos um projeto desenvolvido pelo TRT 23, uma consulta simplificada para o povo, para a pessoa que não entende do direito, que quer saber como é que está o seu processo, mas não consegue entender que são autos conclusos ao magistrado ou que são processos conclusos para julgamento em barros de execução. Então, houve uma tradução, vamos dizer assim, para uma linguagem mais popular. O presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho, desembargador Leonardo Trajano, destacou mais algumas mudanças que vão facilitar a utilização do sistema. Esse novo sistema atrai diversas melhorias, dentre as quais o aprimoramento do tempo de assinatura dos documentos, a unificação dos componentes de interface gráfica, o aperfeiçoamento da geração do PDF completo de processos. O PJE é uma obra inacabada e sempre contará com a integral adesão de todos os tribunais regionais do trabalho, trabalhando de forma conjunta com o Tribunal Superior do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A apresentação contou com a participação de representantes dos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Brasil. A condução dos trabalhos foi feita pelo juiz Luiz Evaristo Osório Barbosa, integrante do Grupo Nacional de Negócios do PJE. Dentro do Grupo Nacional de Negócios, temos lá secretário de audiência, assistente de juiz, secretário judiciário, pessoas de primeiro e segundo grau. Isso é muito importante. E são essas pessoas, a ideia é dar essa visão ampla ao PJE. O PJE ele é nacional. Então, a gente precisa tentar chegar no meio termo para que o PJE seja usufruído por todas as regiões do nosso país. E vamos conferir com a Michele Chiapa alguns fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. Após a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho realizar a primeira sessão híbrida de julgamento, mais 3 turmas adotaram o mesmo sistema, a 5ª, a 7ª e a 8ª turmas. A expectativa é que, gradualmente, outros órgãos judicantes passem a usar o formato híbrido, que permite a realização de sessões telepresenciais e presenciais simultaneamente. E no último dia 16, a sessão da 4ª turma foi quase toda presencial. Isso foi possível devido às medidas de segurança sanitária adotadas pelo TST e também pelo avanço da vacinação no Distrito Federal. E agora eu trago informações sobre a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, entregou a comenda no grau Gran Cruz para o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. O procurador foi homenageado em uma cerimônia reservada na sede do Tribunal Superior do Trabalho.
Agora, ele está apto a integrar o grupo formado por ministros do TST durante a cerimônia de outorga da Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 2021, que será realizada em 1º de dezembro. A homenagem é concedida às instituições e às personalidades que se destacam no exercício da profissão ou pelos serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho. Este ano foi montado um protocolo de segurança sanitária para que a solenidade seja realizada presencialmente. 38 personalidades serão agraciadas, entre elas o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. E foi realizado o 5º Encontro de Tecnologia e Inovação da Justiça do Trabalho, o ENASTIC. A programação deste ano foi voltada à reflexão das tendências de tecnologia e inovação na Justiça do Trabalho. O evento, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba, ocorreu de forma virtual. Eu lembro a você que ainda é possível participar da edição 2021 da pesquisa de satisfação promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho. As perguntas buscam avaliar a qualidade dos serviços prestados. O questionário pode ser respondido até o dia 30 de novembro pela internet. E esses foram os destaques da última semana, Ana. Até a próxima. Ok, Michele, muito obrigada. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!